uma boa tarde, então, novamente. Obrigada pela presença, pessoal. E nós estamos aqui, então, nessa terça-feira, nesse nosso estudo mais de temas livres. E hoje, até atendendo também a um pedido, eu separei aqui para falar um pouco do que o curso tem nos falado sobre poderes psíquicos. Como essa pessoa me colocou, ela tinha uns apontamentos sobre esses poderes que o mundo exalta tanto, que são os dons, como clarividência, clareaudiência, enfim, esses dons que parece que poucas pessoas têm, e elas são mais especiais do que aquelas que não têm. Então, esse vai ser o tema da minha fala de hoje, e antes de iniciar ela, eu só quero convidar a vocês, como sempre tenho feito, para nós nos prepararmos para esse momento, nos colocando em disponibilidade ao Espírito Santo. Nós nos preparamos à medida que aquietamos nossos pensamentos barulhentos da mente, ajuda a respirar pausadamente, se colocar confortavelmente e manter um pensamento de fundo de que a nossa escolha foi pelo professor Espírito Santo e ele nos conduza nesse estudo. E assim nós estamos prontos então para vermos esse tema especial e também aberto a mais perguntas, é claro, mas principalmente, como essa pessoa falou, assim, em poderes psíquicos relacionados à clarividência, a prever o futuro, ou então pensar algo e aí isso acontece, ou pensar em alguém e essa pessoa liga, enfim, essas situações que para nós parecem ser especiais, é como se fosse um dom que alguém tem e as outras pessoas, então, são inferiores no sentido de que lhes falte isso. E nós queremos ver, então, isso na luz do curso. Até tem uns 2, 3 aspectos que eu quero destacar da visão do curso sobre isso. E o primeiro aspecto a comentar é sobre o desenvolvimento dos poderes psíquicos, de desenvolvimento de todas as formas, não só de prever o futuro, mas, enfim, todos os tipos de poderes psíquicos, o curso nos fala deles e nos diz que eles estão claramente no caminho do curso. Por quê? Porque a nossa mente, ela não é restrita a esse pequeno espaço onde a nossa consciência está ciente. A mente, ela é uma só. Então, todos os poderes, ou tudo aquilo que parece ser antinatural, na verdade, é só um aspecto diferenciado ou um pequeno poder tomado pela mente e isolado do restante e se apresenta como se fosse algo especial, como se fosse um dom que uma pessoa tenha e que já nasceu com isso, e aquele que não nasceu não adianta tentar desenvolver, porque por mais que se esforce, não chegará lá. Mas, porventura, esses dons, eles poderiam vir de Deus. E aí nós temos o curso respondendo que Deus não faz diferenciação entre as suas criações. Deus não dá algo para um filho, para um aspecto da mente, que não estaria disponível para todos. Então, todo o poder de Deus, ele está disponível à mente que Deus criou
que é o seu filho, que ele criou a sua imagem e semelhança, que ele criou estendendo-se a si mesmo. Então, a nossa mente, na realidade, ela tem todo o poder de criação, igual a Deus, que no céu é usado para sermos co-criadores com Deus. Ou seja, no céu nós estendemos, assim como Deus se estendeu a nós, nos criando nossa mente, nós nos estendemos criando as nossas próprias criações, das quais o Deus continua sendo pai dessas criações, porque na verdade estamos estendendo o poder de Deus, a mente de Deus nas nossas criações. Então, as nossas criações agradecem a sua paternidade a nós, sendo que a sua origem, a sua paternidade ainda está na causa do todo poder, que é Deus, e o Filho, que é efeito. Então, no céu é essa condição de criação, o que aqui no sonho ou no pós-separação, na mente que acreditou que se separou de Deus, da qual todos nós que pensamos que estamos dentro de uma consciência individual, nós somos um subproduto, ou nós viemos de uma subdivisão da mente que pensou separação e que acreditou estar separada. Então, até mesmo para pensar separação, para acreditar que estamos separados, o que acontece com o poder de Deus? É necessário haver o poder de Deus, porque sem o poder de Deus não há mente. Porém, essa mente, após acreditar na separação, ela usa de forma invertida, como o curso chama, de cabeça para baixo esse poder. Então, ela usa esse poder não mais para criar, que é a condição do céu, mas ela usa esse poder para fazer mais separação, para fazer mais consciências separadas, para fazer mais coisas separadas, para parecer que existe um mundo fora do reino de Deus. Porque esse mundo que parece que existe fora do reino de Deus é o mundo do ego. Sem esse mundo, não há ego. Então, a motivação do ego de manter em segredo a origem de todo o poder, de que é o poder de Deus, e de que não há nada de especial nesse poder, pelo contrário, esse poder é santo, e esse poder, ele está em tudo e em todos. E o ego, ele tenta, então, separar, fragmentar e nos fazer esquecer que nós somos todo esse poder, e ele quer que lembremos só de um diminuto fracionamento do poder, e para parecermos ainda gratos ao ego, ou querendo cada vez mais do ego, ele oferece a cada um uma pequena particularidade, pequeno dom, o pequeno poder psíquico, seja ele qual for, mas cada um sabe, dentro do seu ego, o que ele tem assim de melhor, que poderia dizer que a maioria das pessoas não tem, mas eu tenho, essa pessoa tem. Então, esse fracionamento. Então, nesse sentido, os poderes psíquicos, sejam eles quais forem, eles não são especiais, eles estão claramente na linha do curso. Por quê? Porque à medida que vamos perdoando, a mente, ela se torna mais natural. E se a mente é a própria expressão da mente de Deus, e ela contém todos os poderes, à medida que ela vai desbloqueando aquilo que esconde a totalidade dela, à medida que ela vai se tornando mais natural, mais abstrata, mais aberta, obviamente também que ela tem acesso também a mais coisas que o ego havia escondido ou reprimido, que são a totalidade dos poderes, e aí parece que a mente ela se surpreende com coisas novas que antes pareciam impossível, parecia de outras pessoas, só visto por certas pessoas especiais, e de repente a pessoa começa a ter o mesmo alcance, começa a ter a mesma
o mesmo poder psíquico, a mesma experiência de prever algo do futuro, ou de fazer uma cura milagrosa, que o mundo chama de cura milagrosa, quando uma doença desaparece e vem uma saúde no lugar, enfim, seja o que for. Então, a mente, ela é igual ao poder de Deus, e na separação, ela perdeu a consciência disso porque ela se imaginou usurpando do poder para fazer outra coisa, e ela ainda contém todo o poder de Deus, mas ela manifesta só aquilo que a restrição do medo permite manifestar. Então, enquanto a mente estiver com medo, o medo bloqueia a totalidade do poder. Então, mas para poder existir, para ter consciência de que você é um ser, alguma coisa o medo tem que deixar vir à tona. E isso que parece vir à tona, parece ser os poderes de cada um. E isso, aos olhos do ego, para ele se manter dentro do círculo vicioso do mundo, o ego pode até atribuir esses pequenos poderes a Deus, porque daí parece que esses pequenos poderes são uma grande coisa, que eles são santos, que eles são um dom de Deus, que Deus o presenteou e que deve fazer bom uso para não fazer uma ofensa contra Deus. É o que o ego diz. No entanto, o curso nos fala que o natural, o Cristo, ele tem tudo, então ele não tem necessidades de absolutamente nada, porque esses poderes, eles só parecem existir em detrimento a algo que esteja faltando, em comparação com algo que outro não tenha, ou que antes não se sabia, e que agora fica se sabendo. Então, dentro do ego, o ego torna esses poderes como um meio. Se nós, como um meio para atingir algo, essa individualidade, para idolatrar isso, para santificar a imagem que o ego criou para nós, que o ego fez para nós. Então, se nós olharmos à luz do curso os poderes e vermos que eles são naturais, que a mente de Deus, nada pode faltar, ou não há nada que a mente de Deus não possa fazer, essas manifestações menores aqui, dentro do processo que acontece enquanto estamos nessa jornada de voltarmos a saber do Cristo que nós somos, essas pequenas propriedades de poder, elas são bem-vindas, mas nós não as queremos mais usar para nos aprisionar. Então, o que o curso recomenda? Que nós as entreguemos imediatamente ao Espírito Santo, porque ele sabe como usar esses dons. O Espírito Santo sabe como fazer disso algo útil, como usar os dons, os poderes, a favor do reconhecimento do poder total que nós temos. Enquanto que o ego usaria dos poderes para nos aprisionar e para separar cada vez mais, o Espírito Santo usa desses poderes para nos lembrar que nós ainda somos mente, que nós não saímos da mente, e como mente, e a mente é criação de Deus, nós ainda somos livres para escolher voltar de novo a despertar do sonho de separação. Nós somos livres para escolher pela visão do Espírito Santo, e esses poderes, eles são uma comprovação da ausência de limitações da mente. Jesus, quando fazia os milagres que se apresentavam em forma física, ele não o fazia para provar que a carne pode ser mudada. Ele os fazia para mostrar que todo o poder ainda está na mente, que a mente é tão poderosa quanto Deus a criou, e que só uma mente no medo
que acredita, então, no ego, acredita na separação e que, portanto, está no medo, é que pode se restringir, que pode se limitar, que pode se ver restrita a pequenas limitações. E dentro dessas pequenas limitações, aquele que parece um pouquinho menos limitado, que parece que tem um pico de alguma coisa um pouquinho a mais que o outro não tenha, o ego vangloria isso. O Espírito Santo o usa apenas como um meio, uma forma de ensino, de lembrar a mente da totalidade dos poderes que eles têm. Então, esse é um dos aspectos que eu queria destacar. Um outro aspecto que eu também queria destacar, falando agora especificamente, como foi comentado, do poder de prever o futuro. Então, dentro da nossa linha do tempo, falando aqui dentro do sonho, as premonições, ou clarividência, enfim, a, os presságios, a forma de saber algo que vai acontecer. Então, para o Weber, o que conta nisso é saber qual é o valor que essa informação tem para nós na nossa jornada de voltarmos à consciência do ser que nós somos. Qual é o valor que isso pode ter? Para o ego, o valor disso é para nos ensinar ou para nos prepararmos melhor para o futuro, tanto para se proteger como para saber tirar proveito de uma situação futura que outros de repente não sabem e não estão cientes, mas que tem algum ganho especial, algum ganho individual, algo que reforce, que torne especial o ser separado. Então, o ego, ele faz uso dessas informações, tanto para proteção, quando é amedrontador, ou como para sair correndo comprar um bilhete de loteria, se é um número, porque acredita que vai ter um benefício especial que outro não tenha. Mas a armadilha, isso tudo é dentro do sonho, e sonho não é real. Então, aparentemente, não teria mal nenhum, então, em sonhar um número e comprar um número de loteria. Não é isso que estamos comentando aqui. Estamos comentando aqui o que isso faz na nossa mente quando nós nos atemos a permanecer dentro ainda da mentalidade pequena, de um fracionamento pequeno, em detrimento à totalidade da mente do Cristo. Quando nós nos isolamos, através de perdermos nosso tempo em busca de pequenos benefícios, de pequenos ganhos, quando, na realidade, o todo aguarda pela nossa descoberta, quando a realidade do Cristo aguarda pelo nosso despertar. Então, o que esses pequenos ganhos acabam sendo? Atrasos na feliz consciência do reconhecimento do Cristo que nós somos. Então, o ego, mais uma vez, ele nos mantém dentro de um círculo vicioso, ou dentro de um labirinto, onde aparentemente ele nos coloca a par de informações, então, privilegiadas, vamos dizer assim, ou únicas ou especiais, onde o foco maior por detrás disso é nos manter aprisionados dentro do sonho, sem nos voltarmos para a nossa mente para despertar. Mas o Espírito Santo, ele tem uma outra função para... o Espírito Santo sabe o quanto a nossa mente está no medo. O Espírito Santo sabe que quando nossa mente vai se tornando mais natural e está no seu caminho sendo mais natural, ter mais informações, e de repente brotam essas informações, e o quanto podemos ter de medo de algo que vai acontecer
no futuro, se, por exemplo, a informação seja de um desastre, ou seja, de uma catástrofe, e o quanto também reconhecendo que nossa mente ainda está no medo, o Espírito Santo jamais faria algo para aumentar o medo na nossa mente. Muito pelo contrário. O Espírito Santo sabe que uma mente em medo não tem condições de olhar para dentro de si mesmo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar a partir da mente do Espírito Santo para o medo, para descobrir que, na realidade, o medo não tem causa. Mas a própria mente, ela pode estar tão paralisada pelo medo que sozinha já ela não tem condições de fazer isso. Sozinho jamais nós poderemos olhar para dentro do medo da nossa mente, porque o próprio medo nos cega. Então, o que que nós podemos fazer a partir dessas previsões, principalmente de uma previsão catastrófica? Praticar o que o curso nos ensina sobre todas as coisas aqui do sonho, o perdão verdadeiro. Se o tempo não é linear e tudo aconteceu ao mesmo tempo, na realidade, essa previsão do futuro, ela já aconteceu. Lá, naquele único instante onde tudo aconteceu. Então, ela já é passado, ela nem é sequer futuro, ela é futuro só na nossa mente, que não sabe ainda desse acontecimento. Mas ela já aconteceu naquele único instante, e como o perdão, ele segue as leis de Deus e não do ego, as leis do ego que seguem a linearidade do tempo. Nós agora, sabendo dessa notícia, dessa premonição, disso que nós vimos, seja em sonho, seja em inspiração, seja como for, nós podemos agora praticar o perdão antes disso se manifestar em nós, e aí, uma vez desfeito, praticando a visão do Espírito Santo, trazendo à luz aquilo que foi feito na escuridão, aquilo foi desfeito, aquilo não aparece mais. E o que que acontece com aquela premonição? Ela não acontece mais quando ela foi praticado o perdão. Nós temos exemplo disso nos livros do Guerni, onde os mestres ascensionados falam em vários. Ver se eu consigo ativar aqui a câmera. Tá. Bom, se não conseguir aqui, vamos sem câmera. Ah, voltou, ótimo. Então, nos livros do Guerri, ele fala, os mestres falam para ele várias coisas que vão acontecer no futuro. E o propósito por detrás não é de tornar ele mais especial ou dar informações ao mundo para que o mundo possa se preparar ou melhor contra essas coisas, ou no sentido de tirar proveito disso. Ou seja, eles não falam isso dando realidade a essas coisas futuras. O propósito deles, ao passarem informações futuras para ele, é uma só: que isso seja perdoado. Porque uma vez sendo perdoado verdadeiramente, isso não precisa mais acontecer. É sofrimento desnecessário. Então, nas mãos do Espírito Santo, entregando esses meios, não como um fim, não para tornar especial, mas como um meio de ter acesso àquilo que a mente já projetou, é uma ótima oportunidade de termos mais material ainda para ser perdoado, e o perdão verdadeiro
é aquele que mostra se isso foi real. E na luz do Espírito Santo, nada que foi projetado dentro do sonho é real. Trazendo à luz, o Espírito Santo salva apenas aquilo que é reflexo do amor, aquilo que nós fizemos como reflexo dos pensamentos amorosos de Deus. Tudo mais que é ataque a Deus, ataque a nosso ser, simplesmente diante da luz desaparece. E assim também essas premonições desaparecem. Então, o propósito de vermos algo que vai acontecer não é para nos tornar mais especiais ou para ficarmos mais espertos no futuro, mas para podermos perdoar hoje, porque a nossa mente, já não mais acreditando totalmente no ego, ela não precisa mais passar por essa experiência de dor do ego. E nem precisa se endeusar algum benefício do ego, alguma coisa boa. Simplesmente o que tiver que ser do roteiro será, e no perdão, na prática do perdão, o Espírito Santo sabe como rearranjar o tempo e o espaço, sabe como colocar em qual faixa a nossa mente passa a vibrar e nós nem percebemos isso. Então, uma utilidade de uma utilidade de forma a usar para servir a Deus, servir a cura, ao invés da separação de todos os dons especiais que nós temos, é realmente entregando eles ao Espírito Santo. Ele sabe, e como ele diz no curso, ele necessita de cada dom, de cada poder psíquico que nós tenhamos, porque é através dessa forma que ele ainda tem como meio de comunicação de alcançar outras partes da mente que não estão abertos para outro canal de comunicação. Então, o Espírito Santo sabe como fazer uso de todos os poderes psíquicos, sempre a favor do Cristo, a favor de Deus, a favor do nosso ser, e por efeito colateral a isso, por efeito secundário, muitas das coisas diante do perdão, muitas faixas onde havia sido projetado catástrofes, dores, sofrimentos, não precisam mais ser revistos na mente, e assim eles simplesmente desaparecem na nossa mente, porque o perdão trouxe esse benefício. Então, todas as coisas servem aqui no sonho para serem perdoadas, para serem desfeitas, e o Espírito Santo precisa de todos os meios que nós pudermos oferecer a ele. E porque ele usará esses meios, em primeiro lugar, para a liberação da nossa própria mente, e em segundo lugar, para a liberação da totalidade da mente coletiva. Então, achei, assim, de trazer essa pequena reflexão sobre os poderes psíquicos. Gente, estou aberta aqui para perguntas, ou quem mais queira compartilhar do seu ver, ou da sua experiência dentro disso. Ressaltando em resumo de poucas palavras, todos os poderes estão no caminho do curso e são muito bem-vindos se entregues ao Espírito Santo. Porém, se usados pelo ego, eles servem para aprisionar. No Espírito Santo, para liberar, e se a nossa mente é totalmente abstrata, e ela é a totalidade do poder da mente de Deus,
nada está fora disso, nada está acima disso, tudo está contido nisso. Então, todos os poderes psíquicos são naturais e estão no caminho de nós nos tornarmos uma mente abstrata e prontos para lembrarmos da gloriosa volta do Cristo à nossa mente, do estado de graça da nossa mente. Eu tinha isso para hoje. Gente, algum comentário? A Lúcia colocou. Então, a nossa mente não é a vilã? Não, a nossa mente, quando ela está alinhada ao Espírito Santo, ela tem sempre todo o poder. Só que quando ela está no ego, ela está usando o poder invertido porque ela está agindo dentro do medo. O ego, ele só surgiu do medo da mente, porque a mente acreditou que, de fato, ela usurpou a si mesma de Deus. É um equívoco, uma interpretação equivocada da mente, e nisso ela sentiu medo, e o medo fez com que o ego usasse de todo o poder para ela se ferir a si mesma. Mas a mente, ela continua com todo o potencial de voltar a estar ciente da realidade. Porque o que é o ego, essa ausência de luz? Foi só um bloqueio que ela colocou na luz. A luz não deixou de estar dentro da mente. Então, o Espírito Santo continua dentro da mente, e no momento que se é visto na luz, que é quando nós voltamos a visão ao Espírito Santo, a mente, ela tem todo o poder de Deus. Então, nada pode ser negado ao poder da mente. A mente não é vilã. A mente é a santa criação de Deus, que um pensamento equivocado de separação fez criar essa ideia de culpa, de pecado, de que nós agora somos vilões porque usurpamos do poder de Deus. Então, a, o que o Ken Wapnick chama que existe dentro da mente uma parte dela que é a tomadora de decisão. E essa parte que toma as decisões, que pode claramente olhar para a mente culpada do ego, olhar para a mente do Espírito Santo e escolher novamente se ela vai querer interpretar esse mundo a partir da culpa, do ego, e ela deve achar que tem um benefício nisso, e o ganho disso é ainda a atração pela separação, a atração por ser separado de Deus, ou se ela cansou já do sofrimento e ela diz, deve haver um outro jeito, e ela se volta ao Espírito Santo, porque está cansada do ego, e aí no Espírito Santo, o Espírito Santo usa de todas as formas de poder que dentro do sonho parecem ser milagres, parecem, porque eles contestam, eles não obedecem às leis do ego, às leis físicas, então para o mundo parecem extraordinários, mas que na verdade são naturais, porque são reflexos da unicidade, reflexos da cura. Então, a mente, ela pode criar todos os poderes dentro do sonho para provar que a mente ainda compartilha do poder de Deus. Então, a mente não é a vilã. A mente equivocou-se quando pensou separação. É a mente que vai aceitar a salvação, aceitar a expiação, quando reconhecer que ela ainda é uma com Deus, porque ela nem sequer poderia existir sem o poder de Deus, porque Deus é a única fonte de vida. Se há vida, então ela está em Deus. Então, o que é essa mente, essa crença da separação? É o mesmo que dizer uma crença na morte. Embora que o ego chame de vida, ou essas figuras interagindo dentro de um sonho, mas isso não é vida.
isso na realidade é um reflexo da mente que acreditou que fez algo além da vida, que fez a morte. Por isso que todas as coisas ainda dentro do ego acabam por morrer. Mas a mente não é de forma alguma a vilã. É graças à mente e graças por ter sido a mente e não o ego que pensou a separação, o ego já é feito disso, é que a mente pode escolher de novo que ela está una com Deus. Isso é aceitar a expiação para si mesmo, isso é restaurar a consciência de Cristo. Então, a mente é a salvadora e não a vilã. Que bom, muito interessante. Não sabia. Obrigada. Na verdade, todo curso, Jesus diz isso no curso, esse curso, ele nos foi dado para ensinar que todo poder está na mente. O ego é que tenta dizer que a mente não tem mais poder. Porque se a mente não tem poder, a mente não pode escolher de volta estar em Deus. E é isso que o ego conta. Se nós acreditar que a mente perdeu o poder porque pensou separação. E o curso está aqui para restaurar a consciência da mente de que ela não perdeu nada, que todo o poder está na mente. E o que são essas experiências psíquicas eventualmente desenvolvidas aqui dentro da consciência da individualidade? Só um reflexo disso, um respingo disso, uma lembrança de que todo o poder está na mente, todo o poder mesmo, o poder da criação do céu está na mente. Basta nós aceitarmos isso de volta, e isso a mente aceita de volta quando ela ver o resultado dos pensamentos do Espírito Santo se manifestando em lugar dos resultados do medo. Porque enquanto o medo estiver ditando na mente, nós vamos alimentar o ego e permanecer na separação. Curando o medo, porque o medo nós que fizemos, através dessa ideia de separação. Curando o medo através da aceitação da expiação, ou da aceitação de que todo poder está na mente, nós voltamos a nos tornar naturais. Uma mente abstrata que abraça tudo e que é um com a mente de Deus. E que nada, nem um fiozinho, nem um pontinho de poder está faltando a essa mente. Porque Deus compartilhou de si totalmente. E é isso que nós estamos aprendendo. E o perdão verdadeiro do Espírito Santo, ele testemunha esse poder. Por isso que o perdão funciona. Por isso que o perdão funciona não baseado nas leis físicas do ego, nas leis da separação, e sim na lei de todo o poder. Por isso que Jesus convoca trabalhadores de milagres em lugar de mártires. Gente, mais alguém? Mais alguma coisa? Bom, que eu me lembre, eu acho que era isso que eu quis compartilhar hoje. Se ninguém tem mais nada a colocar ou a pedir, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. E gratidão a Deus por essa solução de ter colocado essa mente certa através do Espírito Santo e que nos acompanha no sonho para podermos escolher pela verdade novamente.